Boa noite a todos que se fazem presentes aqui na igreja nessa quarta-feira à noite. Vocês são muito bem-vindos à casa de Deus, à casa do Pai. Estendemos então as boas-vindas, que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, que Deus possa estar conosco nesse momento em que nós interrompemos nossas atividades no meio da semana para estarmos na presença de Deus na sua casa. E você que está em casa, nos acompanhando pela internet, também você é muito bem-vindo. Muitos já estão aí acostumados com essa nossa sistemática de transmissão, estão sempre aí conectados nos nossos cultos de sábado, sábado à tarde, agora não mais também no domingo, mas sábado pela manhã, sábado à noite e às quartas-feiras à noite. Você já é nosso amigo, nosso convidado. Já estou dando uma olhadinha aqui nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube. E nós já temos algumas pessoas se conectando. Conecte-se conosco, conecte-se com Deus. Se você tiver algum pedido, algum agradecimento, deixe relatado ali nos comentários que logo mais nós estaremos orando. E quero dizer para você que é muito bom realmente, né, a gente no meio da semana ter essa oportunidade de dar uma aliviada no acelerador, né, e poder estar com Deus. Claro que nós podemos fazer isso em qualquer dia da semana, em qualquer horário, em qualquer momento. Podemos fazer isso na nossa casa, no nosso trabalho, né? Conectar-se com Deus, a gente pode fazer isso de qualquer forma, de todas as formas, em qualquer momento. Mas estar na casa de Deus nas quartas-feiras à noite realmente é uma bênção, e hoje nós temos já aqui algumas pessoas, né? Mais pessoas do que o normal, e isso é uma bênção, que Deus possa realmente fazer com que cada dia mais, cada culto que nós tivermos aqui, que nós possamos ter cada vez mais pessoas aqui presentes. Nós vamos iniciar o culto dessa noite, preparando o nosso espírito para a mensagem, para nos conectarmos cada vez mais com o nosso Deus, cantando um hino que Ele deve trazer para nós uma segurança, uma certeza, porque nós vivemos num mundo cheio de dificuldades, às vezes parece que a gente está sozinho, muitas vezes parece que Deus não está nos ouvindo, parece que Deus se esqueceu de nós em alguns momentos, mas Ele nunca se esquece. Nós é que nos afastamos dEle, nós é que muitas vezes buscamos os problemas que temos enfrentado em nossa vida, mas ainda assim, o hino que nós vamos cantar nos diz, não me esqueci de ti. Essa é uma certeza que nós temos que ter em nosso coração. Vou convidar o Lucas, que vai nos coordenar neste momento, vamos cantar juntos o hino 499, não me esqueci de ti. Boa noite. Boa noite, galera que está aqui. Muito bom te ver aqui, querido. Que benção. Você que está em casa. O livro de Isaías, no capítulo 49, no verso 15, diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. No meio de tanta incerteza, num mundo onde, sendo redundante, mas onde tudo é incerto, até umas semanas atrás, o pessoal lá da Ucrânia estava tudo bem, e hoje não está mais. E às vezes parece que no meio de tanto sofrimento, Deus nos esquece, mas não. Isso não vem da parte de Deus. Isso é pecado. Isso é esse mundo terrível onde nós vivemos. Mas Deus, Ele nos dá a certeza de que Ele não se esquece de nós. Então, não importa o que aconteça, creia e acredite de que Deus está ao seu lado. E Ele é capaz, plenamente capaz, de transformar qualquer situação, a mais ruim que pareça, em bênção para as nossas vidas. Então, vamos? Vou pedir a quem está aqui se colocar em pé. Quem está em casa se acomode, como melhor estiver, e vamos louvar com a música Não Me Esqueci de Ti. Todos juntos? Se as ondas desta vida destruírem tua fé
e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti. Virei outra vez. Salmos 40 nos diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo lamaçal de lama, colocou-me nos pés sobre uma rocha e me confirmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Não sei qual a sua dificuldade, qual é o seu pedido nessa noite, qual é o seu agradecimento, mas o salmista ele nos convida a esperar confiantemente pelo Senhor. E aqueles que fizerem isso, Deus promete nos colocar sobre uma rocha, promete firmar os nossos passos, promete colocar no nossos lábios um cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas, diz o salmista, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero convidar você a confiar no Senhor. Quero convidar você a olhar para a semana que ainda tem mais alguns dias pela frente e depositar em Deus todas as suas angústias, todos os seus problemas, preocupações. E se você tem algum agradecimento especial por algo que Deus fez na sua vida, que você também tenha o coração aberto e seja grato a Deus por cada bênção que Ele coloca no nosso caminho, que Ele deposita, que Ele derrama sobre nós. Vamos nos colocar de joelhos agora e vamos orar a Deus pelos pedidos e também agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amantíssimo Deus e Pai, quão bom, Senhor, é nós podermos estar na Tua Santa Casa, na metade de uma semana, para juntos aqui, Senhor, prestarmos o nosso culto a Ti. Alguns estão aqui presentes na igreja, outros tantos estão em suas casas. Muitos, quem sabe, ouvirão essa mensagem, assistirão o culto de hoje em algum outro momento.
Mas seja lá quando for que as pessoas tiverem contato com a transmissão de hoje, Senhor, que elas sejam tocadas por Ti. Neste momento nós estamos prostrados para Te agradecer por cada bênção que o Senhor coloca na nossa vida, por cada bênção que o Senhor nos concede sem nós sermos merecedores, muito pelo contrário, nós somos indignos, somos pecadores, somos falhos, muitas vezes escolhemos o caminho contrário, mas ainda assim, as Tuas bênçãos nos alcançam. Nós somos gratos a Ti por cada bênção, mas também temos coisas que precisamos na nossa vida, precisamos vencer, precisamos, enquanto estiver aqui neste mundo, precisamos, Senhor, sobreviver. E tem coisas que nós não temos como resolver e nós colocamos nas Tuas mãos, cada dificuldade, Senhor. Eu não conheço as dificuldades de cada um que está aqui presente, de cada um que está em casa, mas o Senhor conhece. Mais do que conhecer, o Senhor pode atender às orações, pode cumprir a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. E nós queremos esperar confiantemente em Ti. Assim como o salmista nos convida, queremos ter, Senhor, essa audácia de confiar em Ti, Senhor. De termos todo o desprendimento para entregar a nossa vida a Ti por completo. E confiar, apenas confiar e esperar em Ti. E que possamos ter paz com isso, Senhor. Nos dê um culto abençoado. Fique com o pastor Mateus, tome ele em Teus braços, que ele possa ser usado mais uma vez ao repartir o pão conosco nessa noite. Gratos Te somos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho um agradecimento especial. Aqui no primeiro banco tem o meu aluno Max. Segunda vez que ele vem aqui na igreja. E a primeira foi no sábado, eu não pude estar aqui, estava no Save One. E hoje ele está voltando aí. Max, seja bem-vindo. Aqui é a tua casa também. Agradeço especial por ele estar aqui hoje com a gente. Quarta-feira, dia 16 de março, e estou feliz também por estar aqui com vocês e por todos nós estarmos juntos e unidos para adorar o nosso Deus no meio dessa semana, bem no meio desse mês. O texto que eu separei para nós meditarmos hoje está no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 29 e 30. Nesse momento aqui onde nós vamos dar uma olhada no texto bíblico, é um momento onde Jesus ele está pregando para uma multidão, para algumas pessoas, e os fariseus, como sempre, buscavam ali colocá-lo em saia justa, mais uma vez tentam então, de alguma forma, constranger Jesus perante a multidão. Anteriormente ele havia realizado alguns milagres, e no texto bíblico nós vemos aí várias manifestações, várias vezes onde Jesus está agindo, Jesus está demonstrando poder, Jesus está transformando vidas, e algumas pessoas de má índole ali tentam atrapalhá-lo. Agora também não é diferente, ele praticamente é acusado de ser um impostor. Vamos dar uma olhada ali no versículo 29, então. Diz assim: visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Se a gente segue ali no versículo 30, diz o seguinte: porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas,
o Filho do Homem o será para esta geração. O que acontece aqui nessa situação? Jesus ele está pregando para a multidão, Jesus ele está conversando com o povo ali, e ele diz que é o Mestre, ele diz que é o Messias, aquele que era esperado para resgatar e salvar a humanidade. Claro que somente pelas profecias, aqueles que as estudavam já poderiam constatar que aquele menino que nasceu em Belém, numa manjedoura, era o Messias. Uma prova disso é a chegada dos reis magos. Eles chegam até ali por quê? Porque eles estudavam as profecias. Eles sabiam que aquele menino que estava chegando era o Messias. Dentre todo esse período também, Jesus ele executou vários milagres, ressuscitou mortos, e o movimento que ele causava, com certeza era diferente do que qualquer outro que já havia existido naquela época. Ele não tinha que dar satisfação a ninguém sobre quem ele era, mas sempre com mansidão e atenção, ele explicava, ele lia as próprias profecias que falavam da chegada dele e buscava com que o povo compreendesse qual era a missão dele aqui na terra. A intenção de Jesus sempre foi atingir a todos, porque ele morreu por todos, ali ainda viria a morrer por todos, e veio para salvar a todos. Só que, se isso não fosse suficiente, alguns homens ali, como eu disse, com más intenções, alguns homens que estavam tentando tumultuar a pregação de Jesus, levantam a seguinte questão: bom, se você é mesmo o Messias, se você é mesmo o Filho de Deus, aquele a quem nós nos aguardamos para nos libertar do Império Romano, para nos libertar da escravidão, se você é mesmo, então nos mostra um sinal aí, nos mostra um sinal. Até aquele momento, Jesus já havia realizado uma porção de milagres, curado cegos, aleijados, transformado a água em vinho, mas aquele povo ainda estava sedento de sinais, eles queriam alguma coisa diferente. Mas será que Jesus podia oferecer para eles? Não sei, não faço ideia, mas eles ainda assim queriam um sinal diferente, eles queriam uma outra manifestação para que Jesus comprovasse a eles que ele era o Messias. Só que Jesus ele não responde de uma maneira mansa, como de costume. Ele é firme, ele é ríspido até em algum momento, quando ele fala: olha, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, não tem que dar sinal para vocês. Sou Messias, sou Filho de Deus, não devo satisfação nenhuma a vocês. E digo mais, não vai existir sinal maior para vocês do que o sinal de Jonas. E aí você pode se perguntar: o que Jonas tem a ver com a história? O que tem a ver Jonas com aquele povo que questionava, que pedia um sinal para Jesus? E aí, se nós voltarmos um pouquinho na história de Jonas, não vamos ler agora porque a história é longa, existem vários aí recortes que nós vamos trabalhar para construir essa ideia, mas os capítulos de Jonas, o livro inteiro de Jonas, contam a história que eu vou resumir para vocês aqui de uma maneira breve. Jonas, profeta, pregador da mensagem, foi designado por Deus para a cidade de Nínive. O que era a cidade de Nínive naquele contexto? Vamos tentar nos situar aqui. Imagina que Deus chega para você e fala assim: olha, separa tuas malas aí, tuas roupas, compra uma passagem aérea, que agora você vai ter que pregar o evangelho nesse exato momento, amanhã, se possível, lá na Ucrânia, na fronteira com a Rússia, onde está acontecendo esse massacre agora, essa guerra. Foi mais ou menos isso que Deus pediu para Jonas. Por quê? Nínive
era uma cidade conhecida pela sua barbárie, pela maneira com que eles tratavam ali os seus prisioneiros de guerra. A missão de Jonas era simples, vamos dizer assim. Ele tinha que chegar lá, descer na cidade e falar, ó, tudo que vocês estão fazendo aqui é errado, se vocês não se transformarem, Deus vai destruir vocês em 3 dias. Era mais ou menos isso que ele tinha que chegar e falar lá, para uma cidade que, quando fazia um povo de refém, quando conquistava uma cidade, eles não costumavam deixar mulheres, crianças e muito menos os homens vivos. Só para contextualizar aqui também, o povo de Nínive, quando eles iam tentar extrair informações de alguém, quando eles iam interrogar alguém, ou quando também eles tinham algo contra essa pessoa, eles tinham um costume muito comum naquela sociedade, que era, enquanto eles estão ali interrogando aquela pessoa, ou antes dela morrer, eles começavam a tirar a pele daquela pessoa enquanto ela ainda estava viva. Então, era um costume comum para eles, mas um tanto quanto bárbaro. Então, Jonas, quando passou na cabeça dele, bom, eu tenho que ir para Nínive, Deus está mandando, eu vou ter que falar justamente que eles vão ser destruídos, que o que eles estão fazendo está tudo errado, que eles têm que mudar todos os costumes deles, tem que mudar a adoração deles, porque senão eles vão ser destruídos por Deus, um Deus que eles nem acreditam. Jonas pensou assim, bom, pelo simples fato de eu descer ali e começar a falar em público, já vão querer tirar minha pele vivo, já vão querer me torturar. O que eu vou fazer? Vou fugir. Então Jonas, ele compra uma passagem ali, num navio que iria para outro lugar oposto a Nínive, entra ali, e aí você sabe o que acontece na história, se não sabe, calma, vou resumir. Ele entra nesse barco, vem uma tempestade, o barco começa a naufragar, e ele entende que o problema ali dentro era ele, que o restante da tripulação estava sofrendo por conta dele. Ele fala, não, ó, me joga no mar que a tempestade vai passar, as coisas vão melhorar. E aí Jonas então é jogado no mar, ali então ele fica na barriga de um grande peixe por 3 dias e 3 noites, refletindo, né? Pensa só que lugar bacana para ficar. Hoje eu cheguei na sala de aula e um aluno tinha levado uma goiaba para comer na hora do intervalo. Só que a goiaba estava um pouco passada e ele deixou na sala de aula e eles foram para a educação física. E aí eles voltaram. Na hora que eles voltaram estava misturado um cheiro de suor com o cheiro da goiaba e ninguém conseguia ficar dentro da sala de aula. Já estava ali um ambiente difícil por conta do odor. Eu fico pensando como é que era o odor do estômago do peixe que Jonas estava, né? Um peixe que vivia comendo algas ali, e ele ficava ali dentro, onde era feita a digestão, e etc. E por 3 dias, aquela foi a morada dele. Bom lugar para se pensar, né? Bom lugar para refletir. Acho que ele preferia ter ido para Nínive do que ficar na barriga do peixe. Então chega um momento onde ele é colocado para fora daquele peixe na cidade de Nínive. Ali ele prega para aquelas pessoas e, para a surpresa dele, a cidade aceita a mensagem. A cidade aceita as palavras de um Deus que eles sequer conheciam. A maneira como Deus trabalha é peculiar, né? A maneira como Deus trabalha, vai muito além do nosso entendimento. Muito além. Na cabeça de Jonas era uma cidade onde ele ia chegar e ia ser morto. Onde ele ia chegar e ninguém ia aceitar o que ele tinha para falar. Só que os planos de Deus eram outros. Deus já sabia o que ia acontecer naquele lugar. E essa experiência, ela teve uma consequência, na verdade um resultado maior na vida do próprio Jonas do que na daquelas pessoas. Foi uma experiência que ele precisou passar para entender que ele era dependente de Deus. Então Jesus vem e cita, bom, não vai ser dado para vocês sinal maior do que o sinal de Jonas. Por quê?
Jonas, ele foi um sinal para a cidade de Nínive. Jonas, ele foi um marco na cidade de Nínive. Um homem só. Assim como eu, como você, ser humano, pecador. Mas a pregação dele, quando ele se permitiu ser usado por Cristo, converteu uma cidade inteira. Uma cidade que jamais havia ouvido falar desse Deus que tanto fez por eles. O que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas era o seguinte: Nínive, aquela cidade com hábitos bárbaros, aquela cidade que sacrificava crianças, aquela cidade que torturava os seus prisioneiros, que não tinha piedade contra a criança nem contra mulheres, aquela cidade que nunca havia ouvido falar de mim. Quando Jonas se levantou para falar, aceitou o que havia sido dito para eles. A cidade, ela se colocou dias e dias em purificação. Eles se purificaram no modo em que os próprios judeus costumavam se purificar quando entravam em contato com gentios. Eles assimilaram algo que para eles era completamente estranho, mas por confiar em Deus, por entenderem a mensagem que Jonas foi levar, eles aceitaram. Agora olha só, quem era o público que Jesus falava nessa ocasião aqui? Quem era o público? Gentios e judeus. Vamos resumir assim, porque tinha uma galera muito grande. Mas para os judeus, quem não era judeu era gentil. Então ele falava para pessoas que não eram judeus e para os próprios judeus. Quem são os judeus? Quem são os judeus? O povo de Israel. O povo que saiu do Egito, descendentes de Abraão. O povo de Deus. O povo escolhido por Deus para levar a mensagem. Esses são os judeus. Eu acredito que hoje os judeus seriam bons adventistas. Seriam bons adventistas. Por quê? Eles tinham um contato muito grande com a Bíblia, com a palavra de Deus. Desde criança, os pequenos eles eram ensinados a ter um contato diário com a palavra de Deus, a ter um estudo diário. E eles conheciam as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras. Os adventistas hoje são conhecidos por isso, por serem conhecedores das Escrituras. Os judeus, eles conheciam as Escrituras, conheciam. Só que, por conhecer as Escrituras, por passarem anos e anos e anos e anos estudando, fazendo sacrifício, esperando o Messias, quando eles tiveram o Messias na frente deles, eles não perceberam. Os olhos estavam fechados. Por quê? Na visão do judeu, qual era o Messias que eles esperavam? Um rei que viesse com seus exércitos para libertá-los da opressão romana. Eles esqueceram de se atentar que a opressão que o Messias vinha nos libertar era muito maior do que a opressão romana. A opressão romana acabou, mas a opressão do pecado continua até hoje. O interessante é que eles tinham acesso às profecias. Acompanha comigo aí, Isaías. Isaías 53, verso 2 e 3. Isaías 53, verso 2 e 3. E diz assim: porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura, mas não havia nenhuma beleza que os agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer.
e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Já estava escrito, Isaías. Olha só, o Novo Testamento, o livro de Lucas que a gente está tendo acesso hoje, foi escrito depois de Jesus. Mas o Antigo Testamento, Isaías, foi escrito antes da chegada de Jesus. Os judeus, eles tinham acesso. Tanto é que nós vemos diversas vezes no Novo Testamento o próprio Jesus falando que segundo a lei e os profetas, segundo a lei e os profetas. O que significava esse a lei e os profetas? Antigo Testamento. Pentateuco, temos ali os livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Eles tinham acesso às profecias. Eles tinham acesso ao livro de Isaías. Eles sabiam que Jesus nasceria de uma virgem. Eles sabiam que ele seria rejeitado. Eles sabiam que ele seria humilde. Mas por algum motivo, quando ele esteve entre eles, Jesus não foi reconhecido. Está escrito aqui. Esse mesmo texto que nós lemos agora, os judeus tinham acesso. Jesus seria rico? Jesus seria um rei belo, montado em cavalos brancos de coroa? Jesus seria aceito pelas nações? Não. Ele foi morto pelo Império Romano. Sofreu a pior morte daquela época. E mesmo assim, muitos que conheciam as profecias não creram nele. Lembra que eu falei para vocês? Os judeus, eles eram um povo que conheciam o quê? As Escrituras. Conheciam a Bíblia. Então, automaticamente, nós deduzimos que eles esperavam o Messias. Só que quando o Messias esteve entre eles, eles o desprezaram. Eles permitiram com que essa profecia fosse cumprida na vida deles. Eles foram parte do cumprimento da profecia. Eles foram aqueles que desprezaram o Messias. Eles foram aqueles que rejeitaram o Messias. O Messias que eles tanto esperavam. O Messias que eles tanto aguardavam. E aí Jesus diz: vocês aí, vocês que me aguardavam, vocês que conhecem as Escrituras, vocês que são doutores da lei, não vai ter mais sinal. Não vai ter mais sinal. O sinal sou eu. Eu sou o sinal. Eu sou o Messias. Já foi profetizado. E eu estou aqui na sua frente. Se o povo de Nínive, que não me viu, acreditou, vocês que estão me vendo não vão acreditar. Vocês precisam do que mais? Eu estou aqui em carne e osso. Para os ninivitas só bastou Jonas falar e eles me aceitaram. Mas vocês querem mais. Vocês querem mais. Vocês querem mais do que o próprio Cristo na sua frente. Do que o próprio Deus encarnado na sua frente. Eu não sei mais o que oferecer para vocês. Não sei. Um povo que era conhecedor das Escrituras, um povo que esperava o Messias, foi o povo que rejeitou o Messias. E eu te pergunto, qual é o nome do nosso movimento, da nossa igreja? Somos adventistas. Por quê? Aguardamos a volta de Jesus. Já foi profetizado. O livro de Apocalipse está aí. Daniel está aí. As profecias estão aí. Licença, Max. Esse livro está aqui porque nele contém todas as orientações que nós precisamos para que a nossa vida não seja um reflexo da vida dessa galera que recebeu Jesus e o desprezou. Só que por muitas vezes, nós viemos à igreja, escutamos sermões, desde pequeno,
somos criados ouvindo as histórias. E aquilo vira um processo automático para nós. Talvez fosse isso que tinha acontecido na vida de Jonas. Era um processo automático para ele. Era algo que ele estava acostumado a viver todo dia. Ele pregava todo dia. Ele tinha que estudar a Bíblia todo dia. Por quê? Porque ele precisava pregar. Ele precisava falar daquilo. Só que ele teve que sofrer um impacto na vida dele para poder abrir os seus olhos, para poder acordar. Da mesma forma, os ninivitas sofreram um impacto, foram ameaçados de destruição para que eles pudessem acordar. Os judeus, alguns acordaram, outros permaneceram de olhos fechados para o Messias que estava na frente deles. Só que agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez. Os sinais já foram anunciados. O livro de Mateus vem dizendo: guerras, rumores de guerras, o amor vai se esfriar. Só que ainda falta o evangelho ser pregado, a gente sabe disso. Falta o evangelho ser pregado. Você tem feito como Jonas e fugido da pregação? Ou está indo pregar para as Nínives que aparecem na sua vida? Você tem sido como os judeus que têm fechado os olhos para o Messias que está na sua frente? Ou tem ido falar dele para as multidões que estão ao seu redor? Chegou a nossa vez. Agora é a nossa vez. Nós estamos escrevendo a história. Na Bíblia nós encontramos a história que já foi escrita e aquilo que ainda há de acontecer. Mas semelhante aos judeus, o nosso futuro já está profetizado. Nós sabemos que esse mundo vai acabar. Nós sabemos que Jesus vai voltar. O nosso nome diz que nós aguardamos Jesus. Mas será que você está com os olhos abertos e está ativo esperando a chegada dele? Ou assim como aqueles judeus que pediam sinais, seus olhos estão fechados e quando ele voltar para nos buscar, você vai ser pego de surpresa. Já falei aqui e repito, quando eu trago uma meditação, quando eu trago um sermão, primeiro eu coloco ele na minha vida. Primeiro eu olho, preciso melhorar nisso aqui. A Bíblia vem e me atinge. Eu nasci praticamente, né, nasci no hospital, mas fui criado na igreja, desde pequeno. Até os meus 13, 14 anos, eu vivia uma vida na igreja automática. Eu vivia a fé dos meus pais. Porque eu não tinha passado por nenhum sufoco. Eu não tinha passado por nenhuma prova, por nenhuma luta. E aquilo, desde quando eu me entendo por gente, fazia parte da minha vida. Eu já estava acostumado a ir na igreja, eu já estava acostumado a estudar a Bíblia. As histórias fantásticas que esse livro nos oferece, para mim já eram normais. Para mim já eram costumeiras. História de Jonas, poxa, normal. Um homem foi engolido por um peixe, pregou o evangelho numa cidade que poderia matá-lo, mas para mim era normal. Até que chegou o momento onde eu precisei depender de Deus. Chegou o momento onde eu fui confrontado por Deus. Onde eu entendi que ou eu abri os meus olhos, ou eu seria pego de surpresa, assim como esses judeus foram pegos de surpresa. Minha oração é que nenhum de nós que estamos aqui dentro hoje tenhamos que pedir mais sinais para Deus. Tenhamos que pedir mais sinais para Jesus, perguntando, bom, o Senhor é mesmo o Messias? O Senhor realmente existe? Será que eu recebo a salvação mesmo pelo seu sacrifício? Minha oração é que o que está escrito aqui nesse manual seja suficiente para mim e para a sua vida. E que
esse livro não seja apenas um livro que a gente deixa na nossa cabeceira, ficar em cima da cama, fica aberto no Salmo 23, porque é bonito, um excelente salmo, mas que seja um livro que nós estudemos a fundo, que nós sejamos conhecedores das Escrituras, para que quando Jesus voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. Está tudo escrito aqui, está tudo escrito aqui. Eu não sei da sua realidade, mas você sabe. Hoje, em que situação você estaria? Será que você seria celebrado por Deus como povo de Nínive? Ou seria deixado de fora como esses judeus que não reconheceram o Messias? Essa é uma pergunta que incomoda, porque nos tira da zona de conforto. A salvação é através de Cristo Jesus. Mas se nós não vivermos uma vida de quem já foi salvo por Jesus, o presente que nos foi dado, nós não desfrutamos dele. A minha oração é que, ao sairmos daqui hoje, todos nós nos unamos como uma grande família, como uma comunidade, para pregar o Evangelho, para entrar nas Nínives que nos povoam aqui ao nosso redor, e que nós conheçamos as Escrituras a ponto de estarmos todos preparados para a volta de Jesus. Que quando Ele voltar, quando Ele regressar para nos buscar, cada um dos que eu estou vendo aqui hoje, inclusive você, Max, inclusive você, cara, que nós possamos estar reunidos para viver esse momento que com certeza vai ser o melhor momento das nossas vidas. Lucas, tem uma mensagem final agora? Não tem? Beleza. Eu encerro contando para vocês uma história que ela é um pouco cômica, mas que fecha mais ou menos a ideia dessa meditação de hoje. Quando eu fiz teologia, eu fiz no IAP, foi ali que eu cursei o meu curso. Um período de 4 anos, meus pais moravam no Rio Grande do Sul, na cidade de Canguçu, perto de Pelotas ali, e o trajeto que eu fazia para ir e voltar para casa era uma parte de ônibus, outra parte de avião. Só que geralmente, os voos da cidade de Maringá, que é o aeroporto mais próximo do IAP, eles saem nos horários assim um pouco ruins, vamos dizer assim, madrugada. Por quê? Porque o aeroporto é pequeno. Então, todas as vezes que eu saí de lá, eu fiz escala em São Paulo. Então eu saía cedo de Maringá, fazia escala em São Paulo, chegava aqui em Porto Alegre por volta do meio-dia, 1h, e aí pegava mais um ônibus até Canguçu. Eu lembro que da última vez que eu vim de avião, eu estava muito cansado, final de faculdade, semana de provas, e o meu voo era 5 e pouquinho da manhã. Aí eu acordei um pouquinho mais cedo, peguei um táxi e fui para o aeroporto. Cheguei lá no aeroporto, esperei um pouquinho o meu voo, entrei ali, embarquei, Maringá, São Paulo, tirei um cochilo, tranquilo, cheguei em São Paulo, desci, peguei a minha escala, e o voo de São Paulo para Porto Alegre demora mais do que Maringá, São Paulo. E aí, eu lembro que já era umas 9h da manhã, eu já estava um pouco mais ligado do que às 5, né? Eu comecei a ler um livro ali, e abaixei aquela mesinha que fica no assento do avião da frente, coloquei o livro em cima e fiquei lendo. Comecei a ler. Só que chegou um momento que até hoje eu não lembro, mas eu dormi. Só que eu dormi de uma maneira muito engraçada. Estava sentado na poltrona, minha cabeça só abaixou, ficou mais ou menos dessa forma, e eu dormi assim, cabeça aqui e o livro aqui embaixo. E aí, estava num sono muito pesado, cansado demais.
Só que chegou um momento da viagem que eu comecei a escutar umas risadas. Risadas, sim. Comecei a escutar, só que na minha cabeça era a minha própria cabeça. Era um sonho, era alguma coisa assim. Só que começaram a se intensificar as risadas. E as risadas começaram a vir do meu lado. Aí eu levantei assim a cabeça rápido. E as pessoas pararam de rir. Só que até eu me situar ali, eu estava tentando entender qual que era o motivo das risadas, né? Até que eu olhei para a minha mesa, onde estava o meu livro. E ela estava molhada assim. Molhada. Eu passei a mão na minha boca e ela estava toda molhada também. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Enquanto eu estava dormindo, desconectado do mundo, eu comecei a babar e ficava caindo em cima da mesinha do avião, a mesinha que eu havia baixado. E todo mundo que estava ao meu redor começou a dar risada, porque se eu tivesse no lugar deles, eu daria risada também. Mas eu estava tão apagado, tão inconsciente, que naquele momento estava sendo ridicularizado por uma boa parte do avião que estava me vendo, e aquilo não fazia diferença para mim. Estava cansado, estava apagado, estava desconectado. No momento que eu acordei, fiquei envergonhado, né? Dei um jeitinho de limpar ali a mesa, pedi para a aeromoça me trazer um guardanapo. No fim deu certo, desembarquei em Porto Alegre e fui para casa. Mas qual que é o fechamento dessa ilustração? Chegou um momento que eu estava tão cansado, tão desconectado do mundo, que não importava o que acontecia, nem que todo avião estivesse rindo da minha cara. Eu estava em outra realidade. Para eles, eu sou o rapaz que dormiu no avião e ficou babando na mesa. Para mim, eu só estava dormindo. Eu estava numa outra realidade. Às vezes, nós passamos tanto tempo dentro da igreja que nós esquecemos como é que é a realidade lá fora. Nós nos esquecemos que nós precisamos ir atrás de pessoas. Nós nos esquecemos que a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, ela não é exclusiva para nós. Ela é para todos. Os judeus cometeram o erro de pensar que aquela mensagem ela era exclusiva. E eles se fartaram tanto naquela mensagem que chegou um momento onde eles não conseguiam mais passar para os outros. E aí Jesus veio, quebrou os paradigmas deles. E a mensagem se tornou expansiva de novo. Eu tenho fé e eu acredito que nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem. Mas a partir do momento que essa mensagem fica só aqui dentro, a gente apagou para a realidade que é lá fora. E nós estamos no mesmo barco que aqueles irmãos ali estavam. Meu pedido a vocês é: agora não é hora de dormir. A gente precisa acordar. Jesus está voltando. Pessoas precisam de nós. E nós também precisamos estar conectados com o Evangelho e com a pregação para que não sejamos pegos de surpresa. Que ao sair daqui hoje, você seja um reflexo de Jesus. Você seja alguém que é conhecido por levar essa mensagem e que essa mensagem faça a diferença na vida de outras pessoas, mas principalmente na sua vida. Te convido para nós ficarmos de pé, encerrarmos esse momento com uma oração, pedindo para que Deus esteja com a vida de cada um de nós, em especial. Oremos. Bom Pai que estás no céu, gratos somos a Ti por mais um dia de vida que nos concedeu, Pai. Gratos somos pelo Teu Filho que enviaste até nós, para que como um sacrifício se entregasse e nos desse a oportunidade de termos uma nova vida, Pai. Pai, nós entendemos que essa mensagem de salvação, ela é para todos. E nós te pedimos, abra os nossos olhos, Pai. Que, assim como Jonas teve uma mudança na sua vida e levou essa mensagem para os ninivitas, nós também possamos entender que tem pessoas sofrendo lá fora, pessoas precisando de salvação, e que nós temos o remédio e a solução para eles, Pai.
que nós possamos continuar e aqueles que não são ainda, se disponibilizar para sermos ferramentas nas tuas mãos na pregação dessa palavra, Pai. Que nós possamos aprender com a experiência daqueles fariseus que recusaram o Messias, que desprezaram o Messias, e que isso não seja um retrato na nossa vida, Pai, mas que pelo contrário, nós possamos estar preparados para quando o Teu Filho voltar para nos salvar, e assim também estarmos preparando outras pessoas para estar Te esperando nesse dia glorioso, Pai. Que o Senhor esteja com cada um aqui presente hoje, que nós possamos sair daqui e sermos reflexos de Jesus para tantas pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Por favor, nos conceda uma boa noite na sua companhia e abençoe o restante dessa semana. É isso que nós pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido vocês para que no próximo sábado estejam aqui reunidos conosco pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, você de casa também, compartilhe o link, teremos a transmissão. E agora o nosso culto, que anteriormente acontecia nos domingos, passou para o sábado de tarde, e você também é o nosso convidado especial para passar esses momentos gostosos aqui, fechamento do sábado, início de uma nova semana em congregação. Um grande abraço para você, uma boa noite, que Deus te acompanhe no trajeto para o seu lar, e nós nos encontramos com a graça de Deus no próximo culto. Tchau, tchau.